Oramos abençoando a você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, que estão os teus filhos, essas mãos que no dia de hoje, na noite de hoje, dizimaram e ofertaram na tua presença. Aqueles que não tiveram, Senhor, também os abençoa, Deus. Supre as suas necessidades. Meu Deus, que venham sobre eles, meu Senhor, a unção de prosperidade, e que aonde essas mãos tocarem, que haja sempre prosperidade e bênção para a glória do Senhor. Nós te glorificamos e te exaltamos, porque sabemos da tua presença e como o Senhor tem sido fiel neste lugar. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje pela manhã foi Santa Ceia do Senhor e nós falamos sobre a entrega de Abraão. Amém? E em referência a essa entrega, nós citamos algumas comparações com relação ao Senhor Jesus. E eu creio que foi uma bênção para a glória do Senhor. Amém? Eu gostaria de agradecer ao grupo de louvor, amém, aos meninos que aqui tocaram e ministraram nesta noite, aos pastores presentes, em nome de Jesus, muito obrigado. Gostaria também de agradecer ao nosso Pai na fé, né, e ministro dessa igreja, o anjo dessa igreja, nosso pastor, o bispo Gilmar, pela confiança. Hoje a mensagem não vai ser tão extensa como pela manhã. Eu até comentei com o bispo essa semana que ele tem uma capacidade formidável de pregar horas e horas, ministrar horas e horas, sem sair do tema, de uma forma assim que nos deixa regozijado com a forma como ele ministra e como ele prega na presença do Senhor. O bispo tem anos de experiência e de vivência no Evangelho, e isso capacitou ele a ser a pessoa, o homem de Deus que ele é hoje. E aí eu falei para ele, eu não tenho essa capacidade de pregar 1 hora, 2 horas de relógio, não. Aí ele falou para mim, não, e nem deve fazer aquilo que você não sabe. Procure pregar dentro do teu limite e fazer aquilo que Deus te manda, né? E assim nós vamos fazer para a glória do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Todos acharam? Antes de lermos o texto, eu vou ler uma breve introdução e após leremos o texto para a glória do Senhor. A introdução que eu fiz para essa noite é a seguinte. Em 1 Samuel, capítulo 16, temos um marco na história da humanidade, não apenas de Israel. Aqui Davi é ungido para ser rei do povo de Deus, algo que só veio a se confirmar anos mais tarde. Ao falar com Samuel, Deus pede que ele pare de ter piedade de Saul e se prepare para ir a Belém, uma pequena cidade do interior de Judá, para ungir o novo rei. Em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7, o texto diz:
O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não se concentra em aparência externa, bem como os fatores de adversidade ou o tamanho do problema a ser vencido. No texto de Samuel, se atenta ao que no momento estava vendo, porém, é o que está no interior que importava. Samuel foi influenciado no que estava vendo, no momento, no caso, a aparência física, ao encontrar o primeiro filho de Jessé, Eliabe. Ele assume imediatamente que, certamente, este seria perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois o Senhor o rejeitou. Amém? Queridos, vamos ler o texto. 1 Samuel, capítulo de número 16, diz assim: Então Samuel disse o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Aminadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: então envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou
e se tornou a Ramá. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos diante da Tua presença e mais uma vez nós entramos em oração diante da Tua face e te pedimos, meu Senhor, que não seja eu, mas que o Teu Espírito Santo fale com os nossos corações nesta noite. Meu Deus, que cada uma das pessoas que aqui entraram e cada uma das pessoas que estão neste momento nos assistindo sejam impactadas e cheias da Tua presença pela palavra que o Teu Espírito Santo vai ministrar. Pai, no nome do Senhor Jesus, te glorificamos e te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Queridos, nós estamos aqui diante de uma situação um tanto quanto diferente. Estava ali o profeta Samuel, recebe uma ordem de Deus com relação ao rei Saul. Saul já não era mais bem visto pelo Senhor, e o Senhor desconsiderara ali a unção de rei que tinha provido sobre ele. Então Deus levanta o profeta e diz para ele que ele não poderia mais ter pena ou dó de Saul, e que fosse até Belém para ali levantar um rei. A primeiro momento Samuel, o profeta, fica com medo, mas Deus o garante que nada ia acontecer a ele, e que ele poderia descer a Belém, que ali ia levantar um rei da casa de Jessé. E assim Samuel fez. Levou alguns animais para o sacrifício, convidou os anciões da cidade e as pessoas que estavam ali presentes, as autoridades, e todos eles se fez presente justamente na casa de Jessé, o belamita. E ao chegar lá, todo mundo com medo, porque não sabia na verdade o que estava acontecendo e nem o porquê que o profeta estava ali. Mas o profeta foi ungir um rei a mando do Senhor, Deus de Israel. Naquele curto espaço de tempo, o Senhor então pede para que os filhos passassem em revista. E a primeira pessoa que entrou foi o mais bonito, o mais alto, o mais forte, o mais guerreiro de todos os filhos de Jessé, né? E quando Samuel viu aquele homem em seu coração, automaticamente, eu acredito que ele se lembra de Saul, que era muito parecido com Saul na sua estatura, na sua beleza, né? Um homem de guerra. Então naquele momento ele, em seu coração, acredita ser ali o rei. Porém, o Senhor olha para ele e fala: querido, não atente para a aparência, porque você vê de uma forma, eu vejo de outro. Eu olho para o que está dentro, na verdade, do coração. E assim se passaram os 7 irmãos de Davi. Porém, nenhum daqueles foi o que na verdade o Senhor tinha escolhido como rei em Israel. Sendo assim, o profeta Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E o interessante é que a resposta de Jessé é: não, ficou um ainda que está lá no pasto cuidando das ovelhas. É importante falar, eu gosto muito de frisar o porquê que Davi estava, na verdade, num pasto cuidando das ovelhas. No livro de Salmos, capítulo 51, se eu não me engano, no verso 5, a Bíblia é clara quando fala, o próprio Davi, na verdade, fala que ele foi gerado em pecado, e em pecado a mãe dele o gerou, significando dizer que Davi era um filho bastardo. E como filho bastardo, o livro de Levítico nos informa que Davi tinha como obrigação cuidar dos animais da casa. E assim ele foi mandado justamente para o pasto, como filho bastardo que ele era, justamente para cuidar do pasto. Se fosse uma filha mulher, no caso de Jessé,
era a mãe que ficava sob a sua responsabilidade, o cuidado da filha. Como Jessé, como Davi era homem, a responsabilidade passava a ser dele como pai, de cuidar do filho que na verdade era bastardo, como diz lá no livro de Levíticos. E assim Davi foi criado justamente excluído dos seus irmãos. Uma vez eu preguei aqui acerca disso e falei do sonho de Davi, como Davi tinha um sonho de sentar-se à mesa para comer queijo com os seus irmãos. Davi nunca teve a oportunidade de sentar à mesa, porém naquele dia Deus reservou para ele a oportunidade de não somente sentar à mesa para ceiar e para comer, mas principalmente para ser ungido rei e rei de Israel. Uma criança, um menino que tinha sonhos, que estava lá nas ovelhas, nas malhadas, que estava cuidando do gado, que estava trabalhando, que não reclamava, que procurava fazer o seu serviço de forma correta e de forma íntegra, porém excluído da sua própria família naquele momento. E quando aquele menino entra, ele era formoso, era ruivo, era diferente dos outros. Mas um motivo para a gente entender o porquê que Davi era diferente dos seus irmãos, baixinho, o ruivo, porém formoso, é justamente porque ele era um filho bastardo. Amém? Dentro disso eu fiz algumas considerações aqui, ao qual nós vamos poder entender um pouco. Observe que Samuel, quando Eliabe, o primeiro filho de Davi, entra, ele olha para algumas situações dele, algumas qualificações de Eliabe, o mais velho, né? E as qualificações externas que ele olhou era justamente parecida com a de Saul. Ele era alto, bonito. Porém o texto de 1 Samuel, capítulo 17, no verso 28, nos informa que ele era um homem invejoso, um homem de um coração ruim, duro. Vamos ler o texto no nome de Jesus? Está aí pertinho. Capítulo 17, o verso de número 28. Olha o que ele faz com Davi quando Davi chega para entregar o lanche ou a comida dos seus irmãos que estavam na guerra. Verso de número 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes aqui para ver a peleja. Ao que Davi diz para ele. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Observe que Davi era sempre maltratado por Eliabe. Que fiz eu agora? A pergunta de Davi. Ou seja, Davi estava dizendo que por muitas vezes Eliabe o tratava de forma rude, porque não gostava dele ou era invejoso acerca de como Davi fazia as coisas para o seu pai Jessé. Porém Deus sabia, conhecia e via o que Davi fazia. Tudo aquilo que Davi fazia no seu íntimo, tudo aquilo que Davi fazia sozinho, Deus estava vendo. Por isso é que dificilmente um homem consegue entender ou ver da forma como Deus vê, porque o homem consegue ver aquilo que está aparente aos seus olhos, porém Deus vê aquilo que o homem não consegue ver. Deus vê quando você está no seu quarto sozinho, Deus vê quando você está no seu trabalho sozinho, Deus vê quando você está na escola ou na faculdade sozinho, Deus vê quando você está dentro do ônibus sozinho, Deus vê quando você está dentro do seu carro sozinho. Deus conhece o seu coração e Deus conhece o mais íntimo do seu coração. Porém eu e você,
ao avistar uma pessoa, conhecemos aquilo que está externo, a beleza, a forma como a pessoa fala. E às vezes não é aquilo que a pessoa quer expressar, não é na verdade aquilo que a pessoa é. E quando nós vamos conhecer a pessoa pessoalmente ou de forma íntima, nos surpreendemos quem na verdade a pessoa é de verdade. Não é isso? Amém? Vamos lá. Deus estava dizendo para Samuel, não olhar para a altura, não olhar para a aparência, olhe para que os olhos não podem ver o coração. Era isso que Deus estava tentando mostrar para Samuel. Samuel, esse homem que entrou, o coração dele não é como o meu coração. Lembra que a palavra de Deus diz que Davi era homem segundo o coração de Deus? Durante algum tempo quando eu era adolescente, eu parava para estudar a palavra, e aí eu comecei a estudar a vida de Davi. E ao estudar a vida de Davi, eu não entendia por que Davi errou tanto e Deus amava tanto ele. Eu não entendia por que Saul teve um erro e Deus riscou o reinado de Saul. Davi errou por diversas vezes, mas Deus em todas estava com ele, o perdoava e o levantava. Depois de parar para estudar um pouco os salmos, eu entendi na verdade o porquê que Davi era assim. Saul errou, mas não reconheceu o seu erro. Davi errava e na mesma hora estava prostrado dizendo: Pai, me perdoa. Senhor, eu não sou digno de estar vivo. Senhor, eu não sou digno de ser rei. Senhor, eu não sou digno de estar aqui presente. Eu só não sou digno de liderar o teu povo. Quando nós lemos salmos escritos por Davi, entendemos como era o coração de Davi. Era um homem sanguinário, mas que fazia a vontade de Deus. Era um homem que procurava fazer tudo aquilo que Deus mandava, não importasse a quem doía. Uma certa vez o profeta Natan chegou para ele e falou, com muito cuidado, claro, né? O profeta Natan foi lá conversar com Davi. Davi tinha matado Urias, colocado Urias na frente da batalha, tomado a esposa de Urias, engravidado a mulher. E aí vai o profeta Natan conversar com ele. Davi, eu queria falar uma coisa com o senhor. Davi, pode falar, profeta. Eu vou contar algo que aconteceu aqui em Israel. Posso contar? E aí Davi falou, pode contar, profeta. Se um homem pobrezinho tiver apenas uma ovelhinha e aquela pessoa, um outro homem, vai lá, pega aquela ovelhinha e mata, o que pode acontecer com ele? Aí Davi falou, quem foi esse para eu mandar matá-lo hoje, agora? Quem foi esse homem que fez isso com um pobre senhor? O profeta Natan olha para ele e fala, foi o Senhor. Foi o Senhor que fez isso. A Bíblia diz que Davi pega as suas vestes, rasga, se prostra ao chão e começa a chorar, pedindo perdão a Deus. Veja a diferença do coração de Saul para o coração de Davi. Davi, quando percebia que Deus estava rejeitando ele pelo fato dele ter errado, Davi não tinha vergonha de dizer, Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso do teu perdão. E os salmos descritos por Davi nos notifica isso de uma forma grandiosa. Amém? Vamos lá. Eu pontuei algumas coisas aqui bem interessantes. Quando Davi estava no campo,
Só Deus viu Davi. Quando Davi matou o urso, só Deus estava lá para ver Davi matar o urso. Quando Davi matou o leão, só Deus estava lá para ver Davi matar o leão. Quando Davi cuidava das ovelhas de Jessé, só Deus estava lá para ver Davi cuidar das ovelhas de Jessé. Um certo dia, estava um gigante afrontando o povo de Israel, e aí o rei Saul, sem saber o que fazer, porque não tinha ninguém que pudesse enfrentar aquele gigante, e Davi, mandado por seu pai Jessé, ir até a guerra, levar o lanche dos seus irmãos. E quando Davi percebe aquela afronta, ele olha para aquele gigante e diz: quem és tu, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Naquele momento, os soldados perguntam quem é esse menino, e aí levam ele até Saul, o rei Saul. E quando o rei Saul chega diante daquela criança, pergunta para ele: você tem coragem de enfrentar esse gigante? A resposta foi: tenho. Ninguém conhecia Davi, ninguém sabia quem era ele, mas Deus sabia que ele tinha capacidade para isso, porque Deus enxerga em nossos corações, em nossas vidas, aquilo que outras pessoas não enxergam. Talvez você mesmo não consiga enxergar a capacidade que você tem. Se você fizer uma retrospectiva do que você passou, ou do que nós passamos nos 2 últimos anos, você vai entender a capacidade que você tem de sobreviver, a capacidade que você tem de superar, a capacidade que você tem de tudo nessa vida. Porém, a gente não consegue entender, não consegue enxergar, na verdade, que somos capazes, que temos capacidade. Porém, Deus enxerga a tua capacidade. Ele consegue enxergar aquilo que talvez você não consiga enxergar. Porque Deus enxerga lá no íntimo do teu coração. Lá no íntimo do teu coração. Eu gosto muito de ver a história de alguns governantes, não vou citar nomes, e que saíram do nada, mas acreditaram na sua capacidade e se tornaram presidentes, se tornaram governadores, se tornaram prefeitos, se tornaram vereadores, se tornaram, de alguma forma, um chefe de Estado. Alguns homens que saíram do nada, que as pessoas não deram capacidade a eles, mas que eles conseguiram enxergar que eles tinham capacidade. Alguns não tinham estudos, não tinham uma formação adequada, mas conseguiram chegar lá, porque lutaram e acreditaram. Hoje pela manhã eu falei acerca de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, quando eu era adolescente. E esse filme me encantou e eu nunca esqueci o título do filme. Olha que é velho. Retroceder nunca, render-se jamais. Quantos de nós paramos e retrocedemos? Quantos de nós nos rendemos? Porque não acreditamos no nosso potencial. Pela manhã eu falei acerca de Abraão. Abraão foi colocado em uma prova fora do normal, fora do comum. Deus o pede, o seu filho, o único dele. Isaac significa sorriso. A alegria de Abraão
foi o que Deus tinha pedido. A alegria de Abraão foi o que Deus falou, eu quero. O interessante é que Abraão não regressa. Quantos, eu falei aqui pela manhã, o que não se passou na cabeça de um pai, que depois de muitos anos consegue realizar um sonho de ter um filho, sabendo que a sua esposa Sara estava feliz por ter o sonho dela. Ele não diz nada a Sara, pega Isaac e sobe para Moriá, caminho de 3 dias. E ao chegar em Moriá, junto com 2 dos seus servos, ele pega o jumento, deixa no pé do monte e sobe junto com Isaac. Houve-se um silêncio nesses 3 dias. O silêncio é quebrado quando Isaac faz a pergunta para Abraão: pai, eu estou vendo o cutelo, o fogo está aqui, eu estou vendo a madeira, só não estou vendo o cordeiro. A resposta de Abraão foi: Deus proverá. O interessante é que quando Abraão vai, coloca o jumento no pé do monte, ele fala para os seus servos o seguinte: fiquem aqui, prendam o jumento, porque eu e meu filho iremos sacrificar e voltaremos juntos. Interessante que Deus tinha pedido Isaac em sacrifício, mas antes de qualquer coisa ele profetiza: eu vou voltar com ele. Se o Senhor prometeu, é porque o Senhor vai cumprir. Ele não sabia de que forma Deus iria entregar o seu filho vivo novamente, mas uma coisa ele sabia: ele ia voltar com o seu filho. E aí é isso que às vezes falta em nossas vidas: a forma como olhar as coisas, a forma como olhar as circunstâncias, a forma como olhar as adversidades. É algo que eu admiro num bispo. Há mais ou menos alguns dias atrás, eu passei por uma situação e eu liguei para ele. Ele me pediu para fazer algo e eu liguei para ele, porque não deu certo o que eu estava fazendo. E eu confesso para você que naquele momento me deu um temor. Eu fui envolvido com um medo muito grande. E do lugar onde eu estava, eu não queria sair daquele lugar, porque eu estava com medo, literalmente com medo. E aí eu liguei para ele quase chorando. Eu falei: pai, não estou conseguindo fazer isso aqui, só que eu estou com medo de sair daqui. E ele: tem gente do seu lado? Eu falei: tem muita gente. Ele fez assim: confia em mim. Eu falei: com certeza, por isso que eu liguei para o senhor. E ele foi: pode sair e ir para o carro. Aí eu: sim, senhor. O carro está longe? Eu falei: eu coloquei do outro lado. Aí ele: mas rapaz, você colocou o carro longe. Aí eu falei: é porque o estacionamento estava fechado. Aí ele: entendi, então pode ir para o carro. E aí eu fui para o carro. Eu confesso para você que no momento que eu saí do local até chegar ao carro, eu estava, ali me deu uma tranquilidade, porque eu estava conversando com ele. Ele me passou tranquilidade, ele me passou serenidade no que ele estava falando. E aí quando eu entrei no carro, eu fechei o carro e falei: pronto, eu estou no carro. Aí ele: pronto, pode ir embora, eu vou desligar, que eu estou viajando. Ele estava viajando.
E quando eu desliguei o telefone, pronto, eu desaguei a chorar. Parecia uma criança chorando dentro do carro. E fui embora. Mas a confiança de poder estar falando com uma pessoa que eu confiava, que eu sabia que quando eu estivesse falando com ele, nada de mal iria me acontecer, foi o que me guardou naquele momento. E naquele momento eu fui revestido de uma coragem, eu saí andando. Cheguei no carro, fechei o carro e fui embora. E é isso que você tem que entender. Deus jamais vai deixar você sozinho. Deus jamais vai deixar você desesperado. Se você confiar no Senhor e na visão que Deus te mostrar, acredite, porque Deus nunca vai ver algo que vai te prejudicar. Você pode estar vendo de forma diferente, mas quando Deus manda você fazer algo, é porque Ele já está vendo lá na frente que a vitória é certa, porque Deus já te deu vitória, aleluia. Oh, aleluia. Abra em Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel. Um texto bastante conhecido, nosso. Mas que dentro desse texto eu queria fazer algumas pontuações com relação à visão de Deus, de como Deus vê. Todos acharam? Profeta Ezequiel, capítulo 37. Verso 1 em diante. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e diz-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estabelecerei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu, o Senhor, sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso com o seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Preste atenção aqui. O profeta Ezequiel estava aqui de frente a um rio,
Se eu não me engano, no capítulo de número 1, esse rio é o rio Queba. E foi levado cativo, né? O profeta estava cativo. Porém, Deus percebe-se que Ezequiel estava triste, angustiado, justamente por ver a situação de como Israel se encontrava espiritual, justamente pelo fato de estar cativa. E ele, como profeta, estava cativo junto com aqueles que desceram. A pergunta que se segue é: por que que o profeta foi levado cativo? Em primeiro lugar, Deus jamais vai deixar de lhe provar em alguma situação. Porém, você tem que entender é que a situação que você esteja passando não é para a sua morte. É para que você tenha um crescimento espiritual. É para que você tenha experiências espirituais. E ali estava Ezequiel, defronte de um rio, triste, mas que Deus queria dar experiência para ele. Deus queria mostrar algo diferente para ele. Deus não queria que ele visse da forma como ele estava vendo aquela situação. Esses ossos secos representavam Israel, que estava seca espiritualmente, mas que Deus queria fazer algo diferente. Mas somente Deus estava vendo, porque Ezequiel estava vendo ossos secos. Ezequiel estava vendo uma nação destruída. Ezequiel estava vendo uma nação arrasada. E quando Deus olha para Ezequiel e fala: o que é que você vê, Ezequiel? E ele diz: eu vejo ossos sequíssimos. Eu vejo uma nação destruída. Profetiza sobre ela. Profetiza sobre esses ossos, Ezequiel. E agora o que é que você vê? Eu vejo um grande exército, mas um grande exército que não tem vida, que não tem espírito, que o espírito não está neles. Então profetiza ao espírito e diz ao espírito, Ezequiel, que entre nesses mortos. E o texto diz que o espírito entrou e todo aquele exército criou vida. Se você ler o texto subsequente, você vai ver que Deus fala para Ezequiel o seguinte: é isso que eu quero fazer com essa nação, Ezequiel. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você está vendo uma nação destruída, mas eu estou vendo um exército de pé. Não é da forma como você está vendo as coisas, é da forma como Deus vê o que Ele vai fazer na situação que você está vivendo. A situação que você está vivendo, Deus quer transformar e fazer você dar um testemunho lá na frente de vitória e glória na presença do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. 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 Eu separei um outro texto aqui, bem interessante. Abra aí em Números, capítulo de número 13. Números 13.
Desculpa, Números 14, verso 6 em diante. Todos acharam? Glória a Deus. Vamos lá. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Segura. Essa fala de Josué e Calebe se refere a uma situação que Deus pedira a Moisés para que enviasse 12 espias à terra de Canaã para olhar a terra, espiar a terra. Ao chegar lá, 10 dos 12 espias vêm a Moisés dar um relatório. E o relatório que eles dão a Moisés é o seguinte: a terra é boa, a terra é frutífera, lá tem caixa de uvas que precisa de 2 homens para pegar. Porém a terra tem gigantes, filhos dos nefilins, e eles nos veem como gafanhotos, e somos perante os olhos dele como gafanhotos. Se nós formos lá, seremos destruídos por eles. 10 dos 12 espias, detalhe, líderes das tribos. Lembram que nosso pai na fé falou uns dias atrás, uns meses atrás, acerca desse texto? Esses homens eram líderes de tribos, homens muito bons, escolhidos a dedo. E quando eles chegam lá, 10 deles dão um relatório completamente contrário àquilo que Deus já tinha mostrado. Porque Deus não ia mandar o povo ir à terra de Canaã sabendo que o povo iria morrer. Deus viu que o povo era capacitado para tomar aquela terra, para se apropriar daquela terra, para ser a terra deles. E quando eles chegam lá, eles passam esse relatório para Moisés. Porém Josué e Calebe, quando é consultado por Moisés, vê da forma como Deus estava vendo. Eles falam: realmente, o povo são gigantes, a terra é boa, mas nós somos capazes de ir lá e tomar aquela terra, porque o Senhor nos deu como possessão. Olha a diferença de 2 homens que acreditou na visão que Deus tinha visto. A diferença da visão desses 2 para a visão dos 10. A forma como Deus vê era diferente da forma como nós vemos. Se Deus te mostrou alguma coisa, se Deus falou alguma coisa, se Deus profetizou alguma coisa na tua vida, pode ter certeza e creia, porque Deus vai cumprir, aleluia. Deus cumpriu aquilo que Ele mandou Samuel fazer. Vai lá na casa de Jessé. Tem um menino lá. Tem na faixa de 12 anos de idade. É novo ainda, Samuel.
mas é Ele que eu quero como rei. Quando Eliabe entra, o coração de Samuel pula. Muito provavelmente será esse o rei de Israel. E Deus o repreende. Não atente para o que os teus olhos veem, mas atente para o que o coração mostra. O coração define o homem. A tua visão define você. A forma como você vê determina a tua vitória. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: a forma como você vê determina a tua vitória. Vamos ficar em pé. Aleluia. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se Deus falou contigo, claro. Amém. Deus é fiel. Mude a forma como você está vendo. Mude a forma como você vê as coisas. No nome de Jesus. Davi. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. E se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. se o mar me submergir, a tua mão
Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Você viu a mensagem tremenda, né? Você vê que Deus não vê como nós vemos. Muitas vezes nós que colocamos dificuldade nas coisas e Deus é quem sabe todas as coisas na vida da gente. Aproveitando nessa noite, eu queria saber se tem alguém querendo voltar para Jesus, querendo se reconciliar. Você que nos assiste, que está em casa, se você quiser voltar para Jesus ou aceitar Jesus como seu Salvador, se você estiver em casa, é só curvar seu joelho, se dobrar, que nós iremos estar orando aqui nessa noite. E você aqui que está presente também, a palavra do Senhor diz que no livro de Salmo 139 que o Senhor sonda e conhece nossos corações. E eu creio que Deus está no coração de cada um, vendo o que nós estamos pensando ou desejando. E creia na palavra dessa noite, que Deus não vê como a gente vê. Amém? Creia nas promessas de Deus, porque Deus tem coisas grandes para nossas vidas. Às vezes nós vemos que pensamos que nós nos limitamos das coisas que viemos a fazer. Será que eu posso? Será que eu tenho capacidade? Deus te deu inteligência, Deus te deu sabedoria. Que é Deus que nos capacita em tudo aquilo que nós viemos a fazer. Não se limite nas coisas. Creia, aceite desafios, porque Deus vai estar contigo onde você for. Deus não vê como nós vemos. Creia nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Vamos estar orando, porque deve ter pessoas que se voltou para Jesus. Levante sua mão e vamos orar. Devem ter pessoas nesse momento que devem estar aceitando ou se reconciliando com o Senhor, que está nos assistindo nessa noite. Senhor Deus, eu quero te apresentar, Deus, essas pessoas, Deus, nossos irmãos, que nesta hora, Deus, estão voltando aos teus caminhos, ó Pai, ou estão te aceitando como único e suficiente Salvador da vida deles, meu Pai. Que o Senhor venha, Deus, conduzi-los eles no teu caminho, ó Deus. Que o Senhor venha, Deus, guiar nos teus passos, ó Pai. Venha afirmá-los na tua rocha, Cristo Jesus, ó Pai. Que eles venham ser em Cristo Jesus mais do que vencedores. E nós também te apresentamos nessa palavra dessa noite. Te coloco diante de ti a vida do Bispo Gilmar, do Bispo Ronivaldo, que trouxe sua mensagem nessa noite, Pai. Guarda a vida dele, Deus, usa ele a cada dia, Deus, com as tuas mensagens, meu Pai. Eu te louvo, Deus, e te agradeço, porque o Senhor é um Deus que vê todas as coisas, Pai. Toma o teu povo nas tuas mãos e conduz pelos teus caminhos, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço pela essa mensagem desta noite. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Bispo Ronivaldo. Aleluia. Tem alguém enfermo no nosso meio? Não? Aqui? Glória a Deus. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas em casa também. O nosso irmão Glauber está enfermo, né? Amém. Tem alguns irmãos nossos, pastor Bruno. A missionária até veio aqui hoje, mas o pastor Bruno está enfermo. Algumas pessoas estão enfermo com essa gripe, mas vamos estar orando por elas, amém? Vamos estar orando também pelas pessoas que estão viajando, muita gente viajando, para que Deus traga, né, em segurança no nome de Jesus, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos apresentar, Senhor, essas pessoas que se encontram